Glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês, o nosso arraiá está chegando e no sábado que vem já tem a primeira reunião, acertando as duplas. Não adianta, não vou dançar, então não precisa ficar mandando mensagem, pedido, chorando. Eu não, tá? Eu não. Ai, ai. Eu ia dizer um negócio desse aqui, se Samuel dançar, o Deus não é que ele muda de ideia, então não vou dizer, porque nem assim, nada disso, nada disso. Mas eu não estou dizendo para você não dançar, não, porque eu sou inimigo do ritmo, é todo mundo para um lado e eu para o outro. Eu já tentei fazer aquele negócio na academia, como é que é o nome daquilo que tinha lá? Sei lá, aquela dança que tinha lá, que subia no degrau, descia do degrau, e era um negócio constrangedor, né? Porque o professor ficava lá com o espelhão assim, de costa para a gente tinha que imitar ele. Aí todo mundo para cima, eu para baixo, lado direito, eu para o esquerdo. Ih, não dá. Isso vai virar meme daí, tem um pessoal de mídia que não vai me deixar em paz nos próximos 50 anos, até Jesus voltar. Mas você vai ser divertido, eu vou estar lá, vou curtir, vou rir e vou bater palma para você. Então a primeira reunião é sábado aqui no prédio, às 4 da tarde, depois os ensaios vão ser lá no sítio, e a festa da roça esse ano vai ser lá no sítio Betel, na 44. Quem entendeu diz amém? Amém, glória a Deus. Se o Ney dançar, se o Samuel dançar, e se outro Samuel, cadê o Júnior? Se Júnior dançar na quadrilha, aí eu vou pensar no caso. Repita comigo assim, o caminho da conquista. Muito bem. Eu tenho falado aqui, nos últimos tempos, preparando o reencontro da fonte das águas vivas, e no final nessa reta final desse mover, desse modelo, eu falei algumas vezes a respeito de uma terra a ser conquistada. Há muita terra ainda a ser conquistada. E essas terras não são necessariamente territórios físicos, mas são bênçãos espirituais que foram reservadas para cada um de nós. E cada um de nós tem, eu estou dizendo que já tem, não é que vai ter, que eu preciso convencer Deus a me dar. Não, Ele já deu, já está pago, é seu. O que você precisa fazer é conquistar. E existe um caminho para essa conquista, e nós vamos aprender hoje aqui em algumas palavras-chave qual é o percurso que nós precisamos fazer para trilhar essa rota, esse caminho chamado conquista do meu território. Então, eu queria ler com vocês a Bíblia no Salmo 119, versículo 11. Eu vou ler primeiro aqui a versão tradicional, que muita gente sabe de cor. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos repetir juntos? Essa é a versão tradicional, mas ela fala em esconder. Esconder é guardar tão bem guardado que depois você vai ter dificuldade de achar. Quando você guarda muito, alguém vai dizer assim: pô, escondeu isso aí, cadê? E na hora que você mais precisa daquilo que você guardou, onde é que está? Não lembra, não acha, não encontra. Isso lembra a Daiane. Algum tempo atrás eu guardei minha máquina de cartão do PAG, que eu usava para a venda dos livros. E eu tinha emprestado ela para uma pessoa, e eu falei: fulano, você me devolveu a máquina? Eu acho que sim, procura aí, porque eu não estou achando. E procurei em casa, Daiane procurou em casa. Você que está me assistindo aí no YouTube não sabe quem é Daiane, depois eu vou te contar. Não vou fazer propaganda dela, não está à venda. Então assim, onde é que está? Outro dia lá em casa, uma prateleira que tem embaixo da pia do meu banheiro, no meio da madrugada, um barulho, caiu tudo lá, uma barulheira terrível, porque era uma prateleira sensível, e tinha assim, 1 milhão de coisas em cima daquela prateleira, fazendo peso, e obviamente ela não resistiu. E para minha surpresa, quando alguém foi desmobilizar toda aquela mobilização, eis que eu achei a minha máquina de cartão. Não fui eu que coloquei ela lá. Pelo menos eu acho.
Também não tenho certeza, mas como eu estou com o microfone, não fui eu. Foi você? Não. Então vai sobrar para a Daiane, coitada. Essa foi a Daiane que botou lá, não sei quem foi. Sabe, às vezes a gente esconde alguma coisa tão bem escondido que depois a gente não sabe aonde botou. Então eu queria mostrar para você uma outra versão, agora na nova King James. Olha só como uma diferença de palavras que significam a mesma coisa, muda assim a visão, o contexto, a amplitude, a abrangência de uma palavra. Salmo 119:11, então, na nova King James, diz assim: em meu coração conservei a tua promessa, para não pecar contra ti. Que diferença, né? A diferença entre esconder e conservar. Esconder é o exemplo que eu te dei aí, da minha maquininha de cartão, que talvez seja o seu pincel da maquiagem, o perfume que você usa, a roupa que você quer usar, aquele casaco que não aparece, a bijuteria. Não, aqui ninguém usa bijuteria, né? O seu cordão de ouro, o seu brinco de ouro, né? Aquela coisa, né? Aquele anel especial. Você não acha, na hora que você quer, você não consegue achar, guardou tão bem guardado. Mas agora quando você conserva. E assim, eu fiz uma analogia de manhã muito interessante, né? Sabe, quando você prepara, por exemplo, um condimento, você coloca ingredientes dentro desse condimento, de um picles, de uma pimenta, ou de alguma coisa semelhante, e você coloca ali coisas ali dentro, enfim, ingredientes ali dentro, para que ele possa se conservar, ou seja, se manter sempre disponível, sempre saboroso, gostoso, não estragar, não perder a sua qualidade. Sabe, e no coração é a mesma coisa. Então você, quando você quer fazer ou quer comer alguma coisa, quer colocar aquele molho especial, você sabe que ele está lá na geladeira, conservado. Ele está o quê? Ele não está escondido. Quando você quiser, ele vai estar lá. Sabe, assim é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Muitas das vezes ela fica escondida, e quando você precisa dela, no tempo da crise, você não tem ela disponível, porque você não consegue se lembrar dela. Mas uma vez que ela é conservada, repete a palavra? Quando ela é conservada no seu coração, aí sim, ela vai estar pronta, ela vai estar preparada, ela vai estar disponível, ela vai estar à mão para você pegar e desfrutar daquilo que ela vai fazer de bem e de bênção que ela vai trazer para a sua vida. Então eu queria que a gente entendesse isso, porque tem muita terra para ser conquistada, e essa conquista faz parte dela, conhecer a palavra, crer na palavra e viver debaixo de uma palavra que vem de Deus. É assim que nós conquistamos, de fé em fé, porque a justiça do crente ela vem para a fé, e a nossa conquista também é através da fé, não é através da força do braço. Então existe um caminho em que você sai do seu lugar e vai chegar até a terra da sua conquista. E esse caminho ele precisa ser percorrido, e ele é percorrido quando nós temos esse caminho claro, com a palavra de Deus no nosso coração. Esse versículo termina dizendo, para não pecar contra ti. E quando a gente pensa em pecado, a gente pensa logo no fofoqueiro, no mentiroso, no ladrão, no adúltero, no fornicário. A gente pensa em alguém que cometeu algum pecado, alguém que fez algum pecado, alguém que escorregou em algum pecado. Mas quando a gente vai para o original, a palavra pecar, o verbo pecar no hebraico é chatá. E ele significa perder o rumo. Repete comigo. Perder o rumo. É claro que o pecado é pecado. Não estou dizendo que não é. Não vai ser um mentiroso dizer que eu autorizei. Não vai ser um faccioso dizer que eu autorizei. Mas o que eu estou falando aqui é que, além disso, o pecado também é você perder o rumo, perder a direção que você está seguindo, se desviar do caminho, se desviar da rota. E que esse versículo está dizendo é justamente isso. Quando eu guardo a promessa no meu coração, quando eu conservo a promessa no meu coração, eu não vou perder o rumo, eu não vou errar a rota, eu vou chegar aonde eu preciso, na terra da minha promessa. Quem é pai e mãe tem uma visão mais clara disso, porque quando a criança nasce e vem na igreja e apresenta, e levanta, e consagra, tem sonhos e sonhos e sonhos para a vida daquela criança que vai se tornar um jovem, um adolescente, um jovem, vai crescer, vai ser um homem, uma mulher de sucesso. Essa é a vontade do pai, e eu fico imaginando Deus quando olha para o filho, quando você nasceu. E ontem eu falei para a geração metanoia, que Deus escolhe antes. Deus escolhe no ventre, antes de ser formado. Então imagina Deus olhando para você e assim pensando, puxa, esse meu filho, como é que é seu nome mesmo?
esse meu filho, eu sonho com ele, ele vai ser isso, eu tenho um caminho para ele, eu tenho possibilidades para ele, eu tenho oportunidades para ele seguir, tem uma jornada que ele pode avançar, ele vai conquistar, mas no meio do caminho, por várias situações, você perdeu a rota, perdeu o rumo, pecou, se desviou daquilo que era o projeto de Deus para você. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, Deus tem um projeto abençoado para cada um de vocês. Deus tem um sonho, tem um projeto, Ele tem um caminho, Ele tem uma rota. E se você conservar a palavra dEle no coração, você vai chegar lá, na terra da sua promessa. Diga, eu vou. Deixa eu lhe contar uma história que você conhece, antes de nós desenvolvermos mais esse tema. Eu queria falar de Naamã. Eu nem coloquei no texto que vocês vão receber, que os líderes já receberam, eu acho. Se não receberam, vão receber. E todos podem receber depois, certamente receberão. Mas existe uma história de Naamã que está em 2 Reis, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã era um grande general sírio, e ele era muito poderoso, um homem muito importante, mas ele era leproso. Todo mundo acho que conhece essa história. Quem conhece a história de Naamã? Nem sei se vou contar, porque senão vou ter que pregar sobre Naamã, né? Porque tem muita pouca mão levantada. Irmão, tem que ler a Bíblia. Se você não conhece a promessa, você nunca vai tomar posse dela. Como é que você vai tomar posse de uma coisa que você não sabe que é seu? E o único jeito de saber que é seu é ouvindo a pregação e lendo a palavra. E convenhamos, uma pregação por domingo, são 52 por ano. Não dá para você tomar conta de toda a promessa que Deus fez para você, não. São centenas, são milhares. Não, acredita em mim, não vai dar tempo. Então precisa ler a Bíblia e meditar nela. Mas Naamã, depois você vai ler em 2 Reis, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, tem na história dele. Ele era um general da Síria, muito importante, muito poderoso, mas ele era leproso, ele tinha uma doença e não tinha cura. E na casa de Naamã havia uma serva, uma escrava hebreia, uma menina que foi capturada na guerra, e ela era uma escrava e vivia na casa de Naamã, e deu uma palavra para a esposa de Naamã, dizendo assim: quem dera meu senhor estivesse em Jerusalém, aliás, em Israel, em Samaria, era o reino do norte, ali ele seria curado da sua lepra. Então Naamã ficou todo entusiasmado, porque aquilo que não tinha cura, agora apareceu uma possibilidade, existia um caminho, existia o quê? E ele recebeu uma palavra, ele recebeu o quê? De uma menina, de quem? Olha, Deus começa a usar desde novinho. E às vezes a gente fica achando assim, tem que ter título, não tem que ter nada. Se naquela época ele já fazia assim, hoje muito mais no tempo da graça. Muito mais. Então fica atento, fica atento. Fica atento até porque Natan fala. Cadê o Natan? Profeta. Fica atento. Oh, glória. Fica atento. Lembrou da história? Eu contei a história sua de manhã lá, mas não vou contar aqui, porque está gravando, senão você vai ficar famoso ao contrário, ou não sei, quem sabe, né? Irmão, Deus fala. O que Naamã guardou? Ele conservou uma promessa, uma palavra de uma menina. Mas quando Deus fala, você sabe, pode ser uma menina, pode ser um escravo, pode ser o pastor, pode ser alguém na rua, pode ser a mula de Balaão, pode ser qualquer um. Tem um impacto e tem o poder de uma palavra de Deus. E Naamã guardou aquilo no coração, mas ele era um homem natural. Então ele foi seguir o caminho natural para conseguir a bênção dele. Ele foi no rei e disse assim: olha, meu rei, o rei da Síria, lá em Israel, a menina, a escrava que está lá em casa, olha que loucura, a escrava que trabalha lá em casa, uma menina de 12 anos, não sei, ela disse que lá na terra de Israel tem cura. Aí o rei falou: opa, então vamos aproveitar. Aí o rei fez uma carta, um documento oficial do rei da Síria, pegou o anelzão dele de rei, botou lá o carimbo e mandou um documento oficial e disse assim para Naamã: agora você vai lá e procura o rei de Israel. Tem coisa que o rei não pode fazer, tem coisa que depende do profeta. E Naamã foi para o rei. E o rei, quando leu aquela carta, ficou maluco, porque esse cara, quem sou eu para curar alguém de lepra? Mas a notícia chegou no profeta. Sabe como é o nome do profeta? Eliseu. E Eliseu disse para o rei assim: acalma a sua alma, Eliseu, não fica nervoso não, manda ele para mim, eles vão saber que existe Deus em Israel, e Israel tem profeta.
E Naamã foi, o rei falou assim, vai procurar Eliseu lá, está aqui o endereço dele, né? Encontra com ele lá, que ele vai resolver o seu problema. E Naamã foi. Mas Eliseu, ele não foi nem encontrar com Naamã. Naamã, todo com pompa, carruagens, presentes, dotes, enfim, pagamento. E Eliseu nem foi encontrar. Eliseu apenas entregou uma outra palavra. Outra? Já percebeu que tudo está baseado em quê? Em uma palavra. Não é uma palavra frívola, tola, tosca. É a palavra de Deus. Uma palavra. Mandou o servo dele, o Geazi, vai lá e diz para aquele homem, ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, 1, 2, 3, 4, 7 vezes, e ele vai ser curado da sua lepra. E Naamã recebeu aquela palavra naturalmente, não acreditou naquilo, ele não quis abraçar aquela história, ele ficou zangado, porque disse assim, lá na Síria, lá tem rios muito melhores do que o Rio Jordão, lá tem coisa muito melhor, por que eu vou mergulhar aqui, não podia ter mergulhado lá? Eu pensei que ele fosse fazer uma cerimônia, ele fosse invocar Deus, ele fosse fazer sacrifício, ele fosse fazer grandes coisas, fosse exigir de mim que eu fizesse alguma coisa, irmão. O poder de Deus nunca atuou na medida do que a pessoa faz, mas ele sempre atua na medida do que a pessoa crê. Não é o que você faz, é o quanto você é capaz de crer. Diga, eu creio. Não importa o que você faz, deve fazer, mas sempre baseado na fé. E Naamã teve dificuldade. Ainda bem que Naamã era um homem sensível à persuasão. E ele tinha um servo, um dos soldados que estava ao seu comando, e esse soldado disse para ele assim, meu senhor, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa muito difícil, pagar uma quantidade muito grande de dinheiro, em ouro, prata, enfim, em bens, o senhor não faria? Claro que faria. Então o que custa acreditar na palavra do profeta e mergulhar 7 vezes? Pergunta para quem está do seu lado aí, o que custa? Sabe, tem muita terra que nós não conquistamos, porque a gente é como Naamã, a gente tem dificuldade de acreditar. A gente não quer ser persuadido. Como o pastor Léo acabou de dar testemunho aqui e falar, R$4, irmão. R$4 mudaram a vida do pastor Jefferson completamente. R$4. E tem gente que não consegue entender, não consegue acreditar. Não sei o que passa na cabeça, mas eu quero dizer que existe um caminho e existe uma promessa. Você precisa guardar essa promessa no seu coração. A gente sabe que finalmente Eliseu foi persuadido. Olha só, ele recebeu a palavra da escrava, depois ele recebeu a palavra do profeta e agora ele recebe a palavra do seu servo. Tem sempre uma palavra de Deus para ser entregue, tem sempre uma palavra de Deus para ser compartilhada, tem sempre uma palavra de Deus que pode mudar a sua história. E hoje nós estamos liberando uma palavra de Deus, que ela pode mudar a sua história, ela pode mudar a sua vida, você precisa entender isso. Olha para mim. Mergulhou a primeira, nada. Mergulhou a segunda, nada. Quem tem paciência para mergulhar a terceira vez? Pois ele teve, e nada. E mergulhou a 4ª vez, e nada. Sabe, a questão não está no nome do rio, a questão não está no tipo da água, a questão está no crer na promessa. E a palavra dizia, quantas vezes? 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Na 7ª vez ele foi completamente curado da sua lepra. Na 7ª vez ele foi completamente limpo, ele foi completamente restaurado. Por quê? Porque existe uma promessa e essa promessa precisa ser conservada. Diga, conservar no seu coração. E assim, em meu coração conservei a tua promessa para eu não pecar. Em meu coração conservei a tua promessa para eu não errar o caminho, para eu não perder o rumo. Eu queria chamar a atenção então para algumas palavras, a primeira delas é coração, e a Bíblia fala de coração em alguns momentos, dá a entender que é a mente, que é a alma, mas na maioria dos textos, na maioria dos momentos em que coração é declarado, ela é declarado com relação ao espírito humano. Por exemplo, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, eu lhes darei um novo coração, lhes darei um... Quem é crente aqui, deixa eu ver, quem é crente já nasceu de novo, né? Já nasceu de novo, é um ser recriado pelo Senhor. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Não é assim que a gente canta? Então você nasceu, mas o seu corpo nasceu de novo? Sumiu aquela ruga? Não, né?
Sumiu aquele que está ficando careca, aquela entrada, ela sumiu? Não. Aquela dona sumiu? Não, porque o corpo não nasceu de novo. O que nasceu de novo foi o espírito. A sua mente nasceu de novo, você deixou de pensar, esqueceu o que tinha acontecido na sua vida? Não, porque aquilo que nasceu de novo foi o seu espírito. Olha para mim, o que nasceu de novo foi o seu espírito. E é por isso que Ezequiel está dizendo aqui, eu lhes darei um novo coração. É um novo espírito, é um espírito recriado, é o espírito que nasce de novo. O velho já era, agora você tem o novo, e colocarei dentro de você o meu espírito, um novo espírito. Removerei aquele coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês um meu espírito, para que sigam os meus decretos. O que é seguir? O R.R. Soares gostava disso, né? Daquela musiquinha do missionário, né? Que estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Sabe? Você já assistiu isso em algum lugar, né? E essa tem uma história muito linda por trás dessa música, depois você pesquisa no Google, né? Uma família de missionários que foi morta numa arena, e eles iam cantando, estou seguindo a Jesus Cristo, caminhando para a morte. Por isso que ele canta lá. Seguir é quando você segue alguém. Não é assim? Eu sigo alguém, eu sigo uma ideia, eu sigo uma pessoa. Não é assim que fala na rede social? Você já me segue no Instagram? Não necessariamente você anda atrás de mim, mas você segue as postagens. E aqui nada mais é do que isso, né? Quando o Espírito está dizendo para que sigam, para que o Espírito Santo vai fazer você seguir as ordenanças, os decretos, as palavras, diga, promessas. Então eu preciso seguir o quê? Diga, eu preciso seguir a promessa. Quando eu sigo a promessa, quando eu conservo a promessa, eu vou chegar no meu lugar. Eu vou chegar no lugar proposto, eu vou ter o meu alvo, eu vou alcançar. E a gente canta, o meu alvo é Cristo, você vai chegar na terra da sua promessa. Isso nos remonta, claro, a 2 Coríntios 5,17. Você sabe de cor. Então assim, se alguém está em Cristo, o que diz o versículo? Nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo, o coração velho já foi, agora você tem um novo coração. Então onde é que você vai guardar, onde é que você vai cuidar, onde é que você vai conservar a promessa? Diga, no meu novo coração. No meu novo coração, no seu novo coração, esse é o lugar da promessa. Romanos capítulo 10, versículos a partir do versículo 8, diz assim: a palavra está junto de ti. Quando a gente lê palavra, você pode entender como promessa. Então vamos lá, a promessa está junto de ti, está na tua boca, está no seu coração. Essa é a promessa da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para salvação. Então a fé precisa estar no coração, a promessa precisa ser conservada no coração, e quando essa promessa está conservada no coração, ela vai abrir caminho para você conquistar aquilo que é seu. Diga, eu creio, mas tem que estar no coração. Não adianta ser um papagaio repetidor, não adianta ser um papagaio que repete aquilo que alguém ensina. Embora o meu pastor Ricardo, ele costuma dizer, se você não consegue crer ainda, comece a confessar. De tanto confessar, você vai convencer seu coração a crer. Então está com dor, diga, eu sou curado. Eu sou curado. Mas não é dizer eu sou curado com um pensamento positivo, é você usar a palavra, usar o quê? Usar a palavra, usar a promessa, que diz lá, verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas eu sou curado. Então, conforme a tua palavra, Senhor, eu estou curado. Eu estou fraco hoje de manhã, irmãos, eu levantei todo dolorido. Eu acho que foi a geração metanoia. Cansado, quebrado, assim, mas tem uma coisa que me faz continuar, sabe? A enfermidade não vai me paralisar, o cansaço não vai me paralisar, porque eu tenho uma promessa. A minha promessa é maior do que eu. A minha promessa me dá mais força do que eu tenho. E eu comecei a
confessar a palavra lá de Efésios capítulo 5, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. O cansaço vai sumindo, a dor vai sumindo, a unção vai chegando e a promessa se cumpre. Porque eu tenho uma promessa, eu não vou abrir mão dela, porque eu dormi pouco, porque eu me cansei, porque aconteceu uma situação ou outra, não vou abrir mão porque eu não tenho dinheiro. Não vou abrir mão da promessa. Então, sabe, você precisa ter isso no seu coração. Mas quando você começa a falar tanto de uma promessa, daqui a pouco o seu coração vai acreditar que ela vai se cumprir também na sua vida. Diz amém aí, irmão. Recebe essa palavra, porque com o coração você crê, com o seu novo coração você crê para a justiça. Você é justo aos olhos de Deus, e com a sua boca você faz confissão. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo. Sabe, já pensou, já parou para pensar? Tem muita gente que só fala no problema, só fala na crise, só fala da doença. Tem uns papos que você junta com umas pessoas e começa assim: eu estou com dor aqui, olha o meu resultado de exame, olha o que aconteceu. O meu cotovelo está doendo, continua doendo. E assim, só fala da doença, só fala do problema. Tem outro grupo que é aquele que só fala do problema financeiro. Está difícil, não consigo vender, não consigo andar, não consigo conquistar. Meu Deus, só fala da dificuldade, minha família está acabando, meu casamento não está dando certo, estou com problema de casamento, estou com problema com meu filho está, meu pai não entende, é isso, ele é aquilo. E tudo aquilo que a gente confessa com a boca é o que está no coração, e a gente só confessa a crise. Só confessa a crise, o problema, a dificuldade. Onde é que está a promessa? Ela está conservada no coração ou está escondida? Porque se você confessa o problema, ou você não sabe que existe uma promessa em cima daquele problema, ou você não consegue entender, não conseguiu crer ainda que a promessa é maior do que o problema. Me ajuda aí, vira para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a promessa é maior do que o problema. É tudo com P, diga isso a 3 pessoas: a promessa é maior. A promessa é maior do que o problema. Então guarde a promessa. Diga para a pessoa de novo: guarda a promessa. Não fica guardando o problema, não. Eu sei que a dor, ela grita. A dor urge, né? A dor grita, porque está doendo. Aí está com dor, tem gente que está com dor nas costas. Está com dor no pé, aí está mancando. Porque a dor grita. Mas mais poderosa do que a dor é a promessa. Mais poderosa que a tua dor é a promessa que está sobre a sua vida. Mais poderosa do que a sua dificuldade é a promessa que está sobre a sua vida. Sabe, tem uma promessa, conserva ela no seu coração. E o nosso coração precisa estar cheio dessa promessa, para que quanto mais promessa tiver, mais possa fluir do nosso interior aquele rio de águas vivas, aquele rio de promessa, de palavra, de poder, aquela unção que transborda e que muda a história da vida. Olha só, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 e 22. O profeta Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe, quando você vai trazer a memória, você está trazendo para a sua alma, para o seu pensamento, para o seu raciocínio, alguma coisa que possa te dar esperança. Mas se você traz a memória, você traz de onde? Pergunta para quem está do seu lado aí: você traz de onde? Eu preciso de dinheiro, então eu vou no banco e faço um saque. Eu tiro o dinheiro da minha conta e trago ele para o meu bolso. Mas eu tenho dinheiro no banco. Mas como é que eu vou trazer a memória? De onde que eu vou trazer a memória? Alguma coisa que possa me dar esperança. Porque você vai trazer do coração, do seu novo coração. Quem tem um coração velho não consegue. Quem tem um coração velho não rompe. Quem tem um coração velho não tem o que tirar. Mas você tem um coração novo. Se o seu coração novo estiver repleto da promessa de Deus, você sempre vai ter uma despensa que vai produzir, que vai fluir, que você vai poder tirar uma conta onde você vai poder sacar e sempre vai trazer esperança para a sua mente. E aí a sua boca, diga: a minha boca vai confessar aquilo que eu creio. Ai, estou com dor. Não, a tua palavra diz que eu sou curado. Ah, minha família está acabando. Não.
A promessa é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Então tem uma promessa, o que nós confessamos, a promessa, o que eu trago à memória, a promessa. É por isso que tem muita terra para ser conquistada. Cada promessa de Deus é um território a ser conquistado. Por quem? Glória a Deus por alguém. Cada promessa de Deus é uma terra a ser conquistada. Vamos dar outra chance. Por quem? Não consegue entender. É uma terra para você conquistar. E por que você não conquista? Porque você está olhando mais para o problema do que para a promessa. Você está confessando muito mais o problema do que a promessa. Tem que fazer igual o animal ruminante, o herbívoro ruminante, que ele mastiga e engole. O estômago trabalha, vai para o outro estômago e vai para o outro, alguns têm 4. Mas quando ele para de comer, ele não está mais pastando, ele se deita e continua mastigando, porque ele traz de volta, e tudo aquilo que ele se alimentou, ele vai ruminar, para que possa servir de nutriente para ele. Isso na Bíblia se chama meditar, meditar. Salmo 1, versículo 2 fala isso, né? Bendito o varão que medita no Senhor, medita na palavra do Senhor. Sabe, esse será como árvore plantada junto a ribeiros. Por quê? Porque ele medita, ele pensa, ele rumina. O que é meditar, ruminar, pensar? É quando você está com dor, em vez de você pensar, eu estou usando o exemplo da dor, pode ser outro qualquer, a crise financeira, o problema familiar, não sei. Quando você está com um problema, em vez de você ficar ruminando o problema, a alma, o espinho que está te espetando, você vai ruminar a palavra, a promessa, e a promessa vai se engrandecendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando você menos perceber o problema, eu tinha algum problema? Quem está entendendo diz amém. Versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E você vê no versículo 22 a palavra misericórdia ser apresentada 2 vezes. Isso até poderia ser um erro de português, misericórdia, 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 misericórdia. Mas no hebraico, no Antigo Testamento, não havia uma concepção do que significava a palavra graça, porque eles viviam debaixo da lei. Se bem fizer, você vai ser abençoado. Mas o coração de Deus sempre houve um coração gracioso, um coração do favor e merecido. Então entenda que na tradução dessa primeira palavra, misericórdia, do versículo 22, que diz as misericórdias, o que eu vou trazer à memória? Eu vou trazer à memória as misericórdias de Deus. Mas lá no original, a palavra para misericórdia é recede, repete, recede. É com H, recede, recede, recede é graça de Deus. Então quando eu estou passando pelo dia mal, pelo problema, pela crise, o que eu vou trazer à memória? Eu vou trazer do meu espírito à memória a graça de Deus sobre a minha vida. E o que é graça? Graça é aquilo que Deus me dá, embora eu não mereça. Diga graça. E depois ele vai dizer, aí sim, as suas misericórdias não têm fim. Aí não é graça, aí é a compaixão de Deus. Deus me cobre com a sua graça, e a compaixão de Deus, ela não tem fim. Agora, se o seu coração precisa estar cheio dessa promessa, e essa promessa ela vem de Deus, e quando eu estou pregando a palavra aqui, a pregação da palavra de Deus, ela produz fé no coração. Então você, na sua crise, no problema, na situação que você está vivendo, você precisa aplicar essa palavra, você precisa aplicar essa promessa, confessar ela. Você, quem? Faz um teste essa semana, e depois me manda mensagem, no zap, me manda mensagem no Instagram, no direct, sei lá, por onde for, faz sinal de fumaça. Ora para Deus que o Espírito Santo fala comigo. Para de confessar esse problema, essa dor, e começa a confessar uma palavra. Acha uma promessa. A Bíblia tem milhares de promessas. Acha uma que vai de encontro a essa dor, a essa crise, a esse problema. E toda vez que você sentir, que você perceber, que você lembrar, o que você vai trazer à memória? Você vai pegar daquilo que você conserva no seu coração, não está escondido, está conservado, e vai trazer a memória. E quando vier a sua memória, o que você vai fazer? Diga confessar, declarar a palavra. Já citei exemplo para você. Está difícil a minha vida financeira, está complicado. Então vai lá em Filipenses 4,19, por exemplo.
O meu Deus e Pai, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Irmão, eu repito isso muitas vezes, para que a semana possa fechar. Muitas vezes. Quando eu estou fraco, eu me fortaleço. Eu não vou falar da minha fraqueza. Eu nunca digo para minha mulher que eu estou fraco. Ela pode até perceber, mas não vou dizer. O que eu vou dizer? Eu me fortaleço no Senhor e na força do meu poder. Do seu poder, do meu não. Eu me fortaleço no Senhor. É confessar a palavra, rumina ela, mastiga ela. É isso que está no seu coração, traz isso à memória. Gálatas capítulo 3, versículos 14 e 29, diz assim o versículo 14: por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E agora, olha a promessa, e agora que pertencemos a Cristo, ou que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros, repete, herdeiros, segundo a promessa. Promessa de quem? Isso é uma outra coisa muito importante. Não é a promessa do Natan, é a promessa de Deus. Não é a promessa do Samuel, é a promessa de Deus. Não é a minha promessa. Embora eu esteja falando dela para você, não é minha promessa, é a promessa de Deus. As promessas que eu faço, você pode até descartar, mas as promessas de Deus, elas mostram um caminho a seguir. Não perca o rumo, siga a promessa. Vamos repetir? Siga a promessa. De novo? Pois é, você conhece esse versículo, 2 Coríntios 1:20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Olha o que Paulo diz: tantas, já dá a ideia de que são muitas. E ele ainda acrescenta quantas, que dá a ideia de quantidade. Então, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Algumas têm em Cristo sim? Não. Todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, de quem? De Cristo, eu vou declarar diga amém. O amém é proclamado por mim, para a glória de Deus. Sabe a glória de Deus? Por que Deus quer que você seja abençoado? Porque a glória vai para Ele, não está no seu mérito, não está naquilo que você faz, não está no seu esforço, mas está na graça dEle. Traga à memória a graça de Deus sobre a sua vida, sabe? Confessa esse poder, esse amor que está conservado no seu coração, e você vai ver, você vai receber de Deus, porque você está agindo pela fé na palavra dEle. Olha uma promessa do Novo Testamento, Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Vamos repetir? Você nunca ouviu falar, eu já vou logo dizendo assim para não perder muito tempo, de alguém que tenha sido crucificado e sobreviveu para contar a história? Ninguém. Conhece alguém que foi crucificado e sobreviveu? Alguém pode dizer, Jesus. Ele morreu. Morreu porque quis, né? Ele entregou o seu espírito, não foi a cruz que o matou, mas ele morreu. Não existe. E o que a Bíblia diz? Lembre-se que a nossa conquista, a conquista da nossa promessa, ela é através da fé. Diga fé. Fé você vê, fé você toca, fé você prova. Não, você crê. É através da fé. Então, através da fé, o que a Bíblia diz, que o justo viverá da fé. Por quê? Porque eu fui crucificado com... Se você foi crucificado, logo você... Aplica a lógica, você não deixou o cérebro em casa. Se você foi crucificado, você morreu. Mas seu corpo morreu? Não. Mas o seu espírito velho morreu com Cristo. Por isso ele vai colocar um coração novo dentro de você e depositar dentro de você o espírito dele, que convive com o seu novo coração, com o seu espírito novo. Porque o seu velho homem já sabe cantar, né? A história do velho homem já morreu, todo mundo canta. Canta, pula e dança. Mas essa é uma verdade da palavra sobre a sua vida. O velho homem já morreu. Então, quando vem aquela vontade de pecar, quando vem aquela vontade de pensar no ruim, aquela vontade de desviar do caminho por alguma situação, por alguma razão, o que você vai trazer à memória? Aquilo que está no seu espírito, e você vai dizer para a sua alma: alma, esquece isso, o meu velho homem já morreu. O velho morreu. Calma, Mateus, o Pablo não vai dizer que o velho morreu e se disser, não é você não, né? O velho não é seu pai.
O velho não é seu pai. É o seu velho homem. Ele já morreu. E agora, o que aconteceu? Já não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Isso é uma promessa. Toda vez que você se sente fraco, sente vontade de pecar, se sente agoniado, se sente pressionado, você tem que lembrar: meu velho homem já morreu, agora eu sou nova criatura em Cristo, Cristo vive em mim. E como é que eu sei disso? Por causa da fé. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sou uma nova criatura. Essa é a maior das promessas que existem. Você morreu com Cristo, e com Cristo você ressuscitou. Você é uma nova vida, e o seu espírito não morre nunca mais. Você nunca mais vai esquecer desse dia. Você vai viver com Cristo no céu pela eternidade e vai reinar com Ele nessa terra. Fui crucificado com Cristo. Você não está mais debaixo da mente carnal, embora ela continue fazendo influência na sua vida, mas agora você tem um espírito novo, e das promessas que você conserva no seu espírito novo, você traz a memória, e ela vai te dar vitória. Vai te dar conquista da terra da sua promessa. Por que isso? Porque nós somos justos aos olhos de Deus. Nós somos a geração metanoia. Até os mais velhos são geração metanoia. Até o Samuel é geração metanoia. Samuel é geração metanoia. A geração metanoia é a geração que fala e ora no Espírito. Suou embaixo, né? É a geração metanoia. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O injusto se transforma em justo, e o justo foi transformado em injusto. O fardo que era nosso, Jesus levou. A glória que pertence a Ele, Ele deu para mim. Eu sou herdeiro de cada uma das promessas. Mas eu não sinto isso, irmão, esse é o problema. Você está vivendo a sua vida baseado naquilo que você sente, naquilo que você percebe, naquilo que você vê. Mas a Bíblia diz que nós não somos guiados por aquilo que vimos ou sentimos, mas nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Por isso, viver uma vida com experiência sobrenatural é tão importante. Por isso, viver uma vida no Espírito é tão importante. Por isso, beber da fonte de Deus é tão importante. Por isso é tão importante saber fazer a diferença entre aquilo que é do Espírito e aquilo que é da alma. É muito importante a gente conseguir distinguir isso, porque as nossas bênçãos vêm através do Espírito de Deus que habita na nossa vida, no nosso espírito, no nosso coração. Já fui crucificado com Cristo. E agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos voltar ao começo para a gente poder encerrar. Salmo 119, versículo 11. Ele vai dizer lá na nova King James, por favor. Ele vai dizer lá: em meu coração conservei a tua promessa, para não pecar contra ti. Existe uma promessa de Deus. O que você precisa é discerni-la, recebê-la no Espírito e colocá-la em atividade na sua vida. Eu creio no coração, eu confesso com a boca, e isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, e a terra que é chamada terra da sua promessa, ela vai ser conquistada por você, pela fé que você tem em Cristo, porque você não vai mais errar o caminho, não vai mais perder o rumo, mas você vai seguir na direção certa, na direção correta, na direção da promessa de Deus. Quantos creem em mim? Creem em Cristo e nessa palavra, digam amém. Fica de pé então em nome do Senhor Jesus nessa noite. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa aqui? Se você tem a promessa, essa é a hora. Vamos fazer assim, coloca a mão assim no seu ventre e diz assim: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim: a graça do Senhor é a razão de eu estar aqui de pé, porque as suas misericórdias, a sua compaixão por mim não tem fim. Sabe, elas se renovam a cada manhã. Aleluia.
Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança?